Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FUVEST. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Os conceitos de moda, mediana, média e amplitude definem medidas utilizadas para estudar um conjunto de informações numéricas. Por exemplo, na lista de 5 números 2, 2, 4, 8, 14, temos que a moda é igual a 2. Por quê? Porque a moda é a que mais aparece. A mediana é igual a 4. Por quê? É o número que está exatamente no meio da distribuição em ordem. E a média é igual a 6. Se eu somar os 5 números e dividir por 5, a média será igual a 6. E a amplitude é igual a 12. O que é a amplitude? É a diferença entre o maior número e o menor. 14 menos 2 igual a 12. Assinale a alternativa que representa a quantidade de listas de 5 números inteiros e positivos que cumprem a condição moda igual a mediana igual a média igual a amplitude igual a 23. Vamos supor, então, que as sequências seriam as seguintes: A menor ou igual a B, menor ou igual a C, menor ou igual a D, menor ou igual a E. Segundo o enunciado, a mediana tem que ser igual a 23. Se a mediana tem que ser igual a 23, vou substituir aqui o C por 23. Com certeza o C é igual a 23. E a amplitude também tem que ser igual a 23. Ou seja, se eu pegar o maior número e subtrair o menor, que seja E menos A, tem que ser igual a 23. Então, o E seria equivalente a 23 mais A. Então, aqui no lugar do E, eu colocarei 23 mais A. Então, a nova condição seria A menor ou igual a B, menor ou igual a 23, menor ou igual a D, menor ou igual a 23 mais A. Vejamos agora, a média tem que ser igual a 23. Ou seja, se eu somar os 5 números, e dividir estes 5 números por 5, somo 5 números e divido eles por 5, o que vai ocorrer é a média. Tem que ser igual a 23. Passa os 5 aqui multiplicando. Então, teremos o seguinte. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho A de novo. Portanto, eu terei 2 vezes o A. Então, eu tenho que 2 vezes o A mais o B mais o D. E aqui eu tenho 23 mais 23 equivale a 2 vezes 23. Então, 2 vezes 23 é igual a 5 vezes o 23. Então, 2A mais B mais D, se eu passar 2 vezes 23 para o lado de lá, vai ficar igual a 3 vezes 23. E 3 vezes 23 dá 69. Então, 2A mais B mais D é igual a 69. Vamos pensar agora na moda. Na moda. A moda tem que ser igual a 23. Então, vamos pensar o exemplo mais absurdo de todos. Todos os números serem iguais à moda. A, B, C, D e E. Isso não tem como. Por quê? Porque A e 23 mais A são números diferentes. Então, não tem como todos os números
serem iguais a 23. Uma outra possibilidade, uma vez que eu sei que o A e o E são diferentes, o que pode acontecer aqui? O B e o D e o C podem ser iguais a 23. Ou seja, a primeira situação aqui que eu teria seria a seguinte: uma primeira condição seria o B igual a D ser igual a 23. O B igual a D sendo igual a 23. Neste caso, o que aconteceria ali com essa equação? 2A mais o B, que é 23, mais o D, que é 23, tudo isso é igual a 69. Então, 2A, 23 mais 23 dá 46, é igual a 69. Então, 2A é igual a 69 menos 46 dá 23. E 23 dividido por 2 dá 11,5. 11,5. Agora vem, segundo o enunciado, ele diz o seguinte, que são 5 números inteiros e positivos. Ou seja, o A não pode ser igual a 11,5. Se o A não pode ser igual a 11,5, então, com certeza, o B não é igual a D, que é igual a 23. Com certeza, isso é mentira. Então, vamos supor que B seja 43, porque ou B ou D tem que ser 43, porque a moda, o B ou D tem que ser 23, porque a moda é 23. Então, vamos supor que B seja 23. Então, o D teria que ser maior que 23. Né? Por que o D tem que ser maior que 23? Porque o D estaria aqui, ó. Então, o D não pode ser igual, então ele tem que ser maior, né? Não pode ser igual, então ele pode ser maior. Se eu fizer a substituição na segunda equação aqui, nós teremos o seguinte: 2A mais o B. Quanto vale o B? 23. Mais o D tem que ser igual a 69. Tudo bem? Então, dá para passar o 23 para lá. Então, 2A mais D tem que ser igual a 46. Passa o 2A para o lado de lá. Então, D é igual a 46 menos 2A. Vamos lá. Muita atenção agora. Perceba que o D ele tem que ser maior que 23 e, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor ou igual a 23 mais A. Então, ó, o D, pela aquela relação lá que eu separei para vocês, o D, então, ele tem que ser maior que 23, esse seria o D, e tem que ser menor ou igual a 23 mais A. Correto? Então, vou fazer agora uma equação de forma que fique tudo em função de A. Então, vai ficar 23 menor. Quanto que é o D? 46 menos 2A. 46 menos 2A menor ou igual a 23 mais A. Tudo bem? Então, isso aqui é uma inequação simultânea. Como a gente resolve isso? Inicialmente, a gente vai resolver esta parte aqui. Então, nós teríamos 23 menor que 46 menos 2A. Passa o menos 2A para cá e passa esse cara para cá. Então, vai ficar 2A
46 menos 23, 46 menos 23 dá 23. Passa o 2 dividindo, então o A tem que ser menor, o A tem que ser menor que 11,5. O A tem que ser menor que 11,5. Ótimo. E agora, o que a gente vai fazer? Vai resolver a segunda parte da inequação simultânea, ou seja, 46 menos 2A tem que ser menor ou igual a 23 mais A. Menor ou igual a 23 mais A. Dá para eu passar o A para esse lado aqui, então vai ficar menos 3A, menor ou igual, passa esse cara aqui para lá, vai dar 23 menos 46, dá menos 23. Passa o menos 3 dividindo, lembrando que vai inverter a desigualdade, então A tem que ser maior ou igual a menos 23 sobre menos 3. Então, A tem que ser maior ou igual a menos com menos dá mais, dá 23 sobre 3. Bom, se o A é maior ou igual a 23 sobre 3, 23, se eu dividir por 3, eu obterei 7,66666. Então, A é maior ou igual a 7,66666. Portanto, perceba que agora todas as variáveis estão em função de A. Então, para atender essa condição, o A tem que ser maior ou igual a 7 e, ao mesmo tempo, menor que 11,5. Então, o A é elemento do seguinte conjunto. Ou A é 8, ou 9, ou 10, ou 11, totalizando, então, 4 listas. Então, eu tenho aqui, 4 listas, ou A igual a 8, 9, ou 10, ou 11. Então, 4 listas nem tem nas alternativas, nem tem nas alternativas. Então, por quê? Porque tem outra possibilidade aqui. Qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade que eu tenho aqui seria a seguinte: o B ser menor que 23, tá? Lembrando que o B tem que ser também menor que o A, maior que o A. Por quê, professor? Por causa disso aqui, né, dessa condição aqui. Vou até dar uma destacada diferente. Por causa dessa condição. Então, o A tem que ser menor ou igual a B, menor ou igual a 23. Então, o A tem que ser menor que o B e tem que ser menor que 23. Ao mesmo tempo que o D, deixa eu colocar aqui da outra cor para ficar no padrão, o D tem que ser igual a 23. Então, eu vou colocar tudo isso naquela equação ali. Então, vamos lá, vamos até separar aqui. Então, vai ficar assim, 2A mais B mais o D, que é 23, igual a 69. 69. Então, vai ficar 2A mais B. 69 menos 23 dá 46. Então, o B seria igual a 46 menos 2A. Esse seria o B. Só que o B está entre A e 23. Se o B está entre A e 23, então nós teríamos o seguinte: A menor que 46 menos 2A, que é o B, menor que 23.
tá? É essa equação aqui, só que eu já substituí o B por 46 menos 2A. Virou de novo uma inequação simultânea. Vamos resolver, então, a primeira parte dela, que seria esta condição. Então, A é menor que 46 menos 2A. Passa para lá, 3A é menor que 46. Passa o 3 dividindo, o A é menor que 46 dividido por 3. E se eu fizer 46 dividido por 3, 46 dividido por 3 dará 15,33333. Então, o que vai dar? 15,33333. Essa seria a primeira parte da solução. A outra parte seria o quê? 46 menos 2A tem que ser menor que 23. 46 menos 2A tem que ser menor que 23. Passo 46 para o lado de lá. Então, menos 2A tem que ser menor que menos 23. Passa o menos 2 dividindo, aí vai inverter a desigualdade. Então, A é maior que 23 sobre 2. Então, A é maior que 11,5. Então, A tem que ser maior que 11,5 e, ao mesmo tempo, menor que 15,3. Então, nesse caso, o A seria elemento de qual conjunto? 11,5, então o próximo seria 12, depois 13, depois 14 e depois 15. Portanto, eu teria aqui mais 4 números possíveis. Lembrando que a sequência toda está em função de A, então seriam 4 números aqui, mais 4 números aqui, que dá um total de 8 números. Então, olha o tamanho dessa solução. Meu Deus, é o Godzilla da FUVEST. Godzilla da FUVEST. Então, a alternativa correta é a alternativa A, que equivale a 8 sequências.